Olá, queridos, tudo bem? Estamos nos preparando para começar nosso encontro de hoje sobre Esther capítulo 3. Vamos dar uns segundinhos para que nossos queridos entrem, né? Meu Deus, já tem gente aí a postos, né? A Alessandra, a Regina, e dá tempo de você pegar um cafezinho. Eu já estou aqui com o meu chá da noite, o Jefferson já entrou. Eu estou mais animado que vocês para estudar sobre Esther. A gente veio de um culto maravilhoso agora há pouco, mas estudar a Bíblia nunca é cansativo, né? Você tem sua Bíblia por aí, eu espero que você tenha meditado e lido alguma coisa. Nós estamos recomendando o filme Esther. Viviane, olha, conosco também, o filme A Rainha Esther. Está disponível no YouTube. Você pode entrar e assistir. É um bom programa para você e sua família durante esse período de quarentena aí, né? Espero que todos estejam bem, ninguém tossindo, ninguém espirrando, ninguém se preocupando com esse vírus. A gente vai vencer isso aí. Dida, aniversariante, entrando no circuito também. Estamos orando por sua mãe, Dida. Edinamar, gente daqui de perto, gente lá de Las Vegas. É tão bom ter amigos como vocês, não é? E que bom que Deus nos dá a internet e nos dá essas ferramentas para que a gente possa se manter a Ludi conosco também. Gente, vamos lá, vamos estudar a palavra. Eu quero que você dê sua opinião. Eu tenho sempre um modo bem-humorado de comentar as coisas que faço, ainda quando estou pregando a palavra de Deus, que é séria, mas se você não está entendendo, se eu estou falando muito rápido, que é bem próprio do meu estilo, às vezes eu não vigio e falo muito rápido, então, Lília, Aline, qualquer um desses que me conhecem tão bem, podem dar um toque e dizer, pastor, fala mais devagar, e aí a gente vai melhorando, tá bom? A intenção é que seja agradável, que seja um tempo de crescimento, de aprendizado, mas, acima de tudo, um tempo agradável, né? Para esse período difícil que a gente está curtindo. Vamos lá. Esther capítulo 1, os personagens principais são o imperador Assuero, imperador da Pérsia, e Vasti, esposa e rainha. E aquele banquete que acontece de 6 meses e tal, ele se aborrece porque a Vasti não obedece sua ordem de vir e desfilar para os seus convidados, e ele, aconselhado por seus príncipes, por Memucã principalmente, ele destitui Vasti da sua posição com a intenção de conseguir uma nova esposa e, consequentemente, uma rainha. Capítulo 2, Esther, que era Radassa, não é? Esther órfã, adotada por seu primo, mas que bem mais velho que ela, a assume como filha. Eles vivendo ali em Suzã, ela pega para participar do concurso para escolherem entre as virgens do reino uma nova esposa para o rei. Então, no capítulo 2, os personagens são Mordecai e Esther. Há um episódiozinho no final, quando Mordecai denuncia para Esther uma trama para tirar a vida do rei. E aí, quando a gente fala rei e imperador, é porque são termos que a gente não está muito acostumado no regime democrático, né? Mas ele investiga, vê que é verdade e ele dá fim nos dois guardas que estavam intentando contra a vida do imperador. E aí vem o capítulo 3. O capítulo 3 aparece um sujeito que ele é o vilão da história. Toda a história tem um vilão, né? Dizem que quando a Disney procura escrever ou fazer um filme ou um desenho animado sobre qualquer aventura, o vilão sempre tem cavanhaque, o vilão sempre é um sujeito que tem um sorriso disfarçado, mas não sei como é que era a cara de Amã, mas Amã é o vilão que aparece aqui na história, e Mordecai já está bem, Esther já é rainha, mas o rei decide colocar esse tal de Amã na cabeceira, e coloca ele depois do imperador. Ele era o primeiro cara. O texto diz assim, depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita,
e o exaltou, ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. E aí, esse cara muito orgulhoso, esse cara que tinha uma mulher e 10 filhos, ele era agagita, a gente vai falar já sobre isso. Ele era descendente de Agag, que, segundo os entendidos, eu não sou um deles, era descendente de Esaú. Esaú teve um neto chamado Amaleque, e de Amaleque vem Agag, Agag, Amedata, e Amedata gerou Amã. E Amã, nessa posição, ele quer ser honrado. E ele tem todo o ambiente para facilitar isso, porque o rei é outro cara exaltado, que quer honrarias, que se acha uma potestade, uma entidade, que se considerava um deus. E até no filme 300, dá para você ter uma ideia de quem é o Assuero, porque quem eram os imperadores persas, como eles se achavam, porque ele realmente considera que ele é um deus, até que uma flecha é lançada e corta o rosto dele para provar que ele sangra. Apenas para você entender do que nós estamos falando. E aí, Amã, nessa de ser honrado, ele quer que todo mundo se curve diante dele, por onde ele passe, e aí ele passa no caminho de Mordecai, e Mordecai não se curva, porque Mordecai, sendo um judeu, não se curva diante de ninguém, nem do imperador, a não ser diante de Deus. E isso cria um problema, Amã fica irado, a mulher orienta Amã a construir uma forca para preparar o destino de Mordecai. E aí ele descobre, através dos seus assessores, que o Mordecai é judeu. Então ele faz acender uma ira que estava guardada, um desejo de vingança que estava guardado dentro dele há muito tempo, não apenas contra Mordecai, mas contra o povo judeu. E ele vai e fala para o rei: olha, rei, tem um povo no meio desses muitos povos que o Senhor conquistou, tem um povo que tem outra lei. Eles não se curvam diante do Senhor, eles não aceitam as leis do seu império. E o Assuero nem quis saber do assunto. O Assuero só disse: o que você quer fazer? Não, esse povo tem que ser exterminado. E ele pega o anel dele, o anel que era o selo para colocar nas ordens, e há um dito antigo que preconiza que lei medo-persa não pode voltar atrás, não pode ser revogada. E ele falou: ok, manda dar fim nesse povo. E ele dá o anel dele para selar, e o Amã sai dali satisfeito, e sendo um cara que tinha seus deuses, ele faz, através das sortes, a escolha do dia, que vai ser o dia da matança dos judeus, e é escolhido por Pur, e aí você vai entender depois o significado disso. E aí marca-se que daqui a uns meses será o dia em que todos os povos do Império de Assuero poderão matar os judeus. E quando essa notícia rola, Mordecai rasga as vestes dele, o povo inteiro fica amedrontado, os judeus, aonde os correios vão chegando com essa notícia, há um desespero, mais ou menos como a gente está vivendo agora no mundo. Notícia ruim que desestabiliza todo mundo, que tira o foco, que faz como nós estamos nos sentindo. Então os judeus entraram num desespero, chorando e tal. E é disso que fala o texto. Mordecai primeiro é odiado por Amã, aí depois Amã pretende matar os judeus. O terceiro tópico, o rei decreta a morte dos judeus, orientado por Amã. E esse capítulo de 15 versículos, ele se resume nisso. O versículo 15 diz assim: os correios impelidos pela ordem do rei partiram incontinente, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber. Eles gostavam disso, mas a cidade de Suzã estava perplexa. E por onde os correios iam, por todas as 127 províncias do Império de Assuero, o desespero foi chegando. É nesse contexto que a gente tira uma única lição para meditarmos hoje. Aninha, Tatiane, todo mundo que nos acompanha, o que nós estamos meditando nesse terceiro capítulo de Esther. Gente, da onde saiu esse infeliz, esse amalequita? De vez em quando eu quero me referir
a uma pessoa incômoda, eu falo, esse amalequita que apareceu no meu caminho, pois daqui vem a expressão. Quando você volta para Êxodo capítulo 17, o povo de Israel, quando saiu do Egito e vem cruzando o deserto, eles vão atravessando ponto a ponto, e de vez em quando eles esbarravam com o povo. Moisés ia lá como um bom diplomata e negociava, o povo não vai entrar nas terras, eles vão passar pela estrada, o que eles consumirem a gente paga e tal. Mas o povo amalequita deixou uma marca. Eles eram cruéis. Como naqueles quase 3 milhões de pessoas caminhando pelo deserto, os últimos eram sempre os velhos, eram sempre os aleijados, os que tinham deficiências, os que tinham alguma dificuldade. Então os amalequitas vinham por trás. E enquanto aquela multidão, você imagina 2, 3 milhões de pessoas caminhando, é uma população de uma cidade, caminhando pelo deserto, e aí por lugares estreitos, desfiladeiros, e aí eles vinham por trás, e eles começavam a bater os velhos e os mais deficientes. E isso revoltou a Deus, pelo ato de covardia e de crueldade. Eles eram famosos, sacrificavam crianças, eles tinham uma estirpe muito mal. E aí entram numa batalha com o povo de Israel, Moisés sobe ao monte, é ajudado por Arão e Hur, que seguram seus braços, porque o Senhor determinou que enquanto Moisés mantivesse os braços erguidos, a vitória seria do povo de Israel. E quando ele se cansasse e abaixasse os braços, o povo dos amalequitas prevalecia. E Josué estava lá no campo de batalha, e enfrentando, e por isso seguraram os braços dele para que ele pudesse manter-se em cima do monte e declarando vitória para o povo. Sempre que o líder está no alto do monte, ele precisa de ajuda para manter os braços erguidos para que o povo tenha a vitória. Lembre-se disso. Sua vitória está nos braços do seu líder. Então é importante que ele tenha descanso, que ele tenha saúde, que ele tenha ajuda. E o povo de Israel venceu, mas não venceu totalmente. Era só contra os guerreiros amalequitas. E o Senhor então estabelece que o povo amalequita tem que ser extirpado da terra, tem que ser varrido da superfície do planeta, por causa das crueldades, por causa do jeito com que tratavam os seus oponentes. E chega os tempos de Saul, primeiro rei de Israel. E Deus, através de Samuel, diz a Saul que ele tem que acabar com os amalequitas, não deixar nenhum. Deus diz, tem que acabar com homens, mulheres, crianças, animais, tudo, não fica nada. Então, Saul diz, perfeitamente, lá vou eu. E Saul sai para cumprir a ordem do Senhor, obedecer à vontade de Deus. E ele vai, e quando vem Samuel, o profeta, vem visitar Saul, ele pergunta, que barulho é esse que eu estou ouvindo de ovelhas? Você cumpriu a ordem do Senhor? Ele falou, claro que eu cumpri. Eu acabei com os amalequitas. Disse, não, eu estou ouvindo barulho de ovelha. Ele disse, não, é que o povo quis aproveitar do melhor das ovelhas, do gado do inimigo, para fazer sacrifícios ao Senhor. E o Agag eu poupei, de rei para rei, eu poupei, sabe aquela coisa? Aquela diplomacia entre soberanos? Disse, eu poupei o Agag. E Samuel se aborrece e diz, por que você não obedeceu ao Senhor? Ele disse, não, mas eu quis, você sabe como é isso, porque nós fazemos assim. A gente faz concessões, a gente faz negociações nas ordens que Deus nos dá. Gente, o preço é tão caro, quando desobedecemos às ordens do Senhor. Isso foi há séculos atrás, séculos antes da história de Esther. Saul poupou Agag e alguns do seu povo, e poupou o gado. E Samuel tira da própria espada, quando vê Agag, e ele decepa Agag, ele tira a vida daquele rei, e ele diz para Saul, Saul, acabou seu tempo, Deus se aborreceu de ter te colocado como rei, porque você não me obedece, e tentou jogar na conta do povo e dizer outras coisas, acabou o tempo. E aí, quando Samuel está saindo, ele agarra no manto, o manto se rasga, diz, assim o Senhor rasgou seu tempo, seu reinado, e acabou. Ele dura um pouquinho mais, mas vem a promessa de Deus que o povo de Amaleque tem que ser exterminado. Por que Saul poupou alguns? Desses que foram poupados, veio Agag.
porque Agag era o rei dos amalequitas. E de Agag vem alguém, e depois de seus descendentes chega até Amã. Amã provavelmente tinha no coração um desejo de vingança contra o povo judeu, porque foi esse povo, o povo de Israel, que acabou com o povo dele. Então, ele guardava na memória o que ele ouviu, quem sabe, dos seus pais, que ouviram dos seus avós, que ouviram dos seus bisavós, e por conta disso ele decide que ele não vai acabar com Mordecai, que não se dobrava diante dele, ele vai acabar com o povo inteiro judeu. E aí ele faz essa trama, e essa trama mostra para nós que muito sacrifício, muita luta, muitas lágrimas seriam poupadas se nós fôssemos obedientes. Quantas vezes Deus nos diz assim, não entra nessa sociedade. Você diz, não, eu vou entrar, mas eu vou dar uma parte menor para o meu sócio. É desobediência. Deus diz, não compre essa casa. Aí você diz, eu vou comprar, mas é para ficar um tempinho e depois eu vendo e ganho dinheiro. Não entre nessa transação, não assine esse papel, não se meta nesse relacionamento. E a gente desobedece. E por desobedecermos, a gente acha que fazendo pequenas concessões, pequenas modificações, vai ficar tudo certo. Samuel usa uma expressão muito forte, ele diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Se hoje você está se lembrando de algo que te faz sofrer, que te faz chorar, às vezes nem foi você que cometeu, foram seus pais, os seus avós, porque a fatura chega, e às vezes não chega para você, chega para os seus descendentes. Hoje é o dia de repensar as decisões que nós temos que tomar. Deus te mandou fazer algo, cumpra ao pé da letra. É para falar, fale, não bata. O Senhor falou para Moisés, fala a rocha. Ele feriu a rocha, o Senhor falou, não foi isso que eu falei, rapaz. E ele pagou um preço também por isso. Sejamos obedientes ao pé da letra. Do jeito que o Senhor diz para fazer, façamos. Para que não aconteça conosco o que aconteceu no capítulo 3 e amanhã tem mais. Eu espero você amanhã para a gente estudar o capítulo 4. Se você tiver perguntas, mande para nós, comentários. Vai ser um prazer estarmos juntos, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, gente.